Boa tarde. Deus nos conduza em boa paz. Estamos conversando sobre Jesus, o ser perfeito de Deus. Maravilha. Uma compreensão linguística sobre Jesus, trabalhando os textos do Novo Testamento, dos Evangelhos. Falávamos sobre a transfiguração em transcendência de Jesus. Jesus se expressando para os seus discípulos e eles não compreendendo e falando várias bobagens. O que é muito normal entre nós. Nós chegamos diante da glória de Deus e começamos a falar bobagens, porque somos viciados em falar. A gente não sabe fazer outra coisa, é só falar, julgar os outros, principalmente. Falar, não paramos de falar, não silenciamos. Por isso não escutamos a voz de Deus. Ao invés de contemplarmos, oh, que bênção, que coisa legal aconteceu, olha isso, tanta coisa ruim nesse mundo acontecendo, mas isso é legal, poxa. Caramba, fulano tá mais inteligente, que legal. Não, a gente sempre vai lá na nossa bilis, lá no fundo do fígado para tirar o pior de nós e propalarmos para outros. Meu Deus, sempre estamos apostando no mundo pior. Aí vem Jesus trazendo o reino de Deus. E os discípulos achando que era conversa política, pelo amor de Deus, entendiam nada. Vamos lá, começaremos hoje com a meditação inicial, por óbvio, né? Mas posteriormente nós conversaremos sobre o contexto seguinte em relação ao texto que lemos da transfiguração de Jesus. Acessamos o contexto anterior, agora vamos partir do contexto posterior para voltarmos ao contexto anterior e lermos novamente sobre a transfiguração de Jesus, porque isso explica muito sobre nós. Coisas boas acontecendo, coisas maravilhosas se expressando e a gente só focado em bobagem e conversando bobagem. Não paramos de falar, não fazemos silêncio. Então não enxergamos as bênçãos de Deus. Vamos lá. Meditação inicial. Deus nos guie em boa paz, discipline a minha linguagem e que eu fale de Jesus e não de mim. Amém. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo tanto e de tal maneira que deu o seu único Filho, o primogênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo em condenação. É o próprio mundo que se condena, não acessando as bênçãos. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. É como se houvesse uma sala em que ocorrem várias bênçãos, várias manifestações e expressões de amor maravilhosas, e o indivíduo, eu escolho chegar até a porta e começo a proferir meus juízos. Ah, porcaria, isso não presta pra nada, pô. Ah, bobagem. Papo furado. Quer dizer, eu mesmo me condenei. Por quê? Porque eu não quis acessar. A condenação é não acessar. Simplesmente, Deus não joga ninguém no inferno. Isso não existe. A nossa conversa aqui não é conversa infantil. Vamos lá. Deus nos guie em humildade. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito.
Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão das trevas, porque fazem o que é mal. É uma questão de costume. Eu não sei parar de falar mal. Então, quem me aparecer na frente, dele eu falarei mal. Dele ou dela, da pessoa, eu falarei mal. Porque eu não sei fazer outra coisa. Aí, por azar, o indivíduo tá perto. Vai se ferrar, pô. Por quê? Porque é o vício de falar mal. Vício de fazer o mal. Pois todos o que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade do Deus Amor, do Deus Paz. Os vetores de orientação, as diretrizes para a condução do nosso raciocínio são essas diretrizes: Deus Paz, Deus Amor. Paz e amor. Estamos seguindo Jesus. Nossa conversa aqui é sobre a parábola da parábola. Maravilha. Jesus não condena ninguém, é o que está dito aqui, porque Deus amou o mundo de tal modo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, a vida superior, a vida com o entendimento do amor e da paz. É disso que se trata, tem nada a ver com dinheiro, dinheiro é outra conversa. A conversa aqui é sobre amor e paz. Maravilha. Meditação inicial feita. Vamos ao contexto posterior. Pobre Jesus, Filho de Deus, veio trazer amor. Eita, e só foi perseguido, foi maltratado. E a gente não entendeu, porque a gente maltrataria Jesus de novo, como maltratamos. Jesus vem todos os dias e a gente o mata. Nós somos maus. Vamos lá. O ato maior de amor. Nós caminharemos para Lázaro. Olha só que legal. Que maravilha. Ainda em São João, o amado de Deus. Ato maior de amor é dar de volta a vida. E Jesus fez isso com Lázaro, a ressuscitação de Lázaro, o ressuscitamento de Lázaro. Maravilha. Jesus acaba de fazer o bem, o ato maior de amor, que é dar de volta a vida a Lázaro. Vejam o contexto. O plano para matar Lázaro. Que coisa. Somos maus. O plano para matar Lázaro. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro. Vou ver a bênção de perto para entender o que está acontecendo. Então, os chefes dos sacerdotes, os chefes dos fariseus, os chefes da política, os chefes da religião, os caciques da política e os caciques da religião resolveram matar o pobre do Lázaro também. Porque não era apenas chefes da religião que queriam matar Lázaro, gente do povo também. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também. Queriam antes matar Jesus e o plano estava em execução, atos preparatórios para matarmos Jesus, mas pintou aí Lázaro, é uma evidência, vamos matá-lo primeiro, depois a gente mata Jesus.
Pois por causa dele, olha só que maldade, muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. Quer dizer, Jesus não queria montar um grupo. Jesus escolheu 12 discípulos e dos piores, ladrão, corrupto, cobrador de impostos, burro, ignorante, violento, as características dos discípulos de Jesus. Jesus escolheu os piores. Mas nem os piores. Temos de matar Lázaro e matar Jesus. O bem não pode ser manifestado. Temos de assassinar o bem. Somos maus. Pois por causa dele, por causa da expressão divina manifesta no milagre que Lázaro recebeu, muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. Quer dizer, os judeus pensaram assim, os chefes e sacerdotes: eita, esse cara aqui vai ser uma nova influência. Esse cara tomará os meus seguidores. Meu Deus, pô. E Jesus queria nem seguidor. Ele escolheu os piores dos piores. Ele começa a falar em seguir de modo mais claro e mais amplo para a multidão bem depois. E o ministério de Jesus foi curtinho, 3 anos, pô. Jesus mais se escondeu do que se manifestou. Mesmo assim, vamos matar este homem. E vamos matar também Lázaro, que recebeu o milagre. Tem que matar o milagreiro e tem que matar aquele que recebeu o milagre. Somos maus. Estou tentando caracterizar do melhor modo possível como é a expressão humana diante do divino. Nós somos maus. Nós a todo momento queremos matar Deus. O plano para matar Lázaro foi posto em execução. Vamos matar Lázaro. Tópico seguinte: Jesus entra em Jerusalém. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa, um festejo cultural dos hebreus, que tem que ver com Moisés do Nilo, outra história que temos aqui em uma de nossas playlists. Lá de Moisés, festa da Páscoa. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então, eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com Jesus, gritando bem assim: Hosana a Deus! Salve Deus! Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o rei de Israel, o rei da paz. Esse rei de Israel tem nada que ver com reinado da política, não. Esqueçam isso, a conversa não é essa. É reinado de amor e de paz. Que Deus abençoe o rei de Israel, o rei da paz. Jesus procurou um jumentinho e o montou. Como dizem as Escrituras Sagradas, um jumentinho. Jesus era simples e discreto. Tudo que ele não queria era palco, palanque. Então Jesus não tem nada que ver com as coisas da política. Jesus tem que ver com as coisas dos pensamentos profundos, espirituais. O arrebatamento da consciência para Deus. Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o rei de Israel, o rei da paz. Jesus procurou um jumentinho bem simples e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo, veja,
Aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Os reis da política não montam jumentinhos, montam cavalos, montarias, alazões, os mais soberbos possível. Jesus foi num jumentinho. Jesus, ele é o rei da paz, do amor. A conversa dele não é política. Por isso que ele morreu, porque não foi compreendido. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Se os discípulos de Jesus não entendiam, imaginem os judeus, os do povo, os chefes da religião. Meu Deus, se os discípulos não compreendem, imaginem os chefes da religião que têm interesses em que o povo não compreendam. Esses vão matar Jesus de pronto e de imediato. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Mas, depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo, praticando o ato maior de amor, que é dar de volta a vida a um ser humano, e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. Repetirei. A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. Jesus não pediu para ser famoso. O povo que ficava curiando para ver o que estava acontecendo. Jesus era simples e discreto, ele não queria palanque. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre, o maior milagre, porque é um milagre de amor, dar de volta a vida a outro ser humano. Este texto não é um texto científico. Por favor, respeitemos os propósitos dos gêneros textuais. É um texto clássico da nossa cultura ocidental. Pelo amor de Deus. Não ressuscitou, porque na ciência, isso, é impossível ressuscitar. Não. Quando estivermos conversando sobre um texto científico aqui, por exemplo, as coisas da ciência econômica, da macroeconomia, aí sim nos submeteremos ao rigor exigido em relação a esse gênero científico, ou melhor, a esse gênero de texto da ciência econômica. Aqui não. É o texto sagrado. Então, essas conversas são distrações que já estão nos distraindo. Metalinguagem. Vamos lá. Então, não retornarei a essa justificativa. Seguirei. Vamos lá. Retomando. A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre, o ato maior de amor, dar de volta a vida a outro ser humano. Levantar o homem, dar impulsos e estímulos para que o homem possa enxergar o futuro, coisa boa. Então os fariseus disseram uns aos outros: não estamos conseguindo nada, vejam, todos estão indo com ele. Os caras são caciques, querem fiéis. Mas Jesus não está buscando fiéis. Alguma coisa, amor? Mas Jesus não está buscando fiéis.
Não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Foi o que os fariseus disseram uns aos outros. Tópico seguinte. Alguns não-judeus vão ver Jesus. Os judeus não viam nada em Jesus, pelo contrário, viam coisas ruins, queriam matá-lo, mas tinha gente do estrangeiro observando Jesus. Vejam só, Jesus que falou, o profeta não é reconhecido entre os seus. Super normal. É sempre assim, sempre foi assim, é assim e sempre será assim. Nada de anormal nisso. Quanto mais perto, mais incompreensão, menos entendem. Tem de se distanciar para entender. Alguns estrangeiros vão ver Jesus. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns estrangeiros, alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram o seguinte: Senhor, queremos ver Jesus. Viemos de longe. Viemos da Grécia. Eita! Viemos da Pérsia. Eita! É o reverendo Caio Fábio que gosta de falar sublimemente sobre essas coisas. Que maravilha! Ele quem fala isso. Viemos da Pérsia, viemos da Grécia. Estamos sabendo de Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então Jesus respondeu bem assim: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. É o desejo e desígnio de Deus. Vejam como a mensagem de Jesus é completamente desmotivante para aqueles que buscam dinheiro e interesses outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, não se sacrificar, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, se der à vida, se sacrificar, dará muito trigo, dará fruto para Deus. Não é para o próprio trigo, não, é para Deus. Jesus era essencialmente desprovido de vaidades, completamente diferente da gente, Nós somos vaidosos. Queremos os seguidores, queremos nossos seguidores, queremos ser influências para falar bobagem, muitas das vezes, não raro, mas quase sempre. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Quem ama os seus próprios interesses e não quer se sacrificar, não terá a vida verdadeira. Palavras de Jesus. Mas quem não se apega à sua vida, mas quem é desprendido em relação aos seus próprios interesses, não quer dizer que não temos os nossos interesses, temos, mas é desprendimento. As prioridades são os interesses de Deus, é o que Jesus nos ensina. Mas quem não se apega à sua vida, nem neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver,
ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus anuncia a sua morte. Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Será que eu peço um livramento a Deus? Jesus, essencialmente humano. Pai, será que eu vou dizer: Pai, livra-me deste sofrimento? Não. Essencialmente humano e essencialmente Deus. Pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia bem assim: eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus, mas ele disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Mas terei de me sacrificar para que o mal seja expulso. Foi o que Jesus disse. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A multidão perguntou: a nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Ora, estamos esperando um rei das coisas da política para nos libertar e que estabeleça um trono permanente, de geração em geração. Nós queremos uma nova dinastia. A multidão não compreende. Sempre achando que são as coisas da política, meu Deus. São as coisas do espírito. A multidão perguntou: a nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Será uma dinastia eterna. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz. Aproveitem, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. O povo não crê. Mais claro que isso não poderia ser dito, mas o povo não crê. São muitos interesses particulares. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para ele e não sejam curados por ele, para que não vejam. Eis a condenação: não ver simplesmente. Simplesmente não acessar. Deus não joga ninguém no inferno. Isaías disse isso
porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. É muito caro para mim estar na panelinha, então não vou dar moral para Jesus. Ele está fazendo bem, mas se eu falar dele, a minha panelinha me excluirá. Mutatis mutantes, foi isso. Mudando o que tem de ser mudado, reinterpretando, mutatis mutantes, é isso. Vejam, no entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que de ser elogiados por Deus. Próximo tópico. As palavras de Jesus julgam. Jesus disse bem alto: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha voz e não a praticar, se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo. Pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. E todo dia é o último dia, pois só temos apenas o presente. O futuro nós não temos. O último dia é hoje. É sempre o hoje. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Jesus, o ser perfeito de Deus. Vale a releitura. As palavras de Jesus julgam. Jesus não condena ninguém. Jesus disse bem alto: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar qualquer que seja. Eu não julgo ninguém. Julgo ninguém. Pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. Eu não estou buscando público. Foi o que Jesus disse. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. E o último dia é sempre o hoje. Eu não tenho falado em meu próprio nome,
mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. Eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Jesus quer dizer o seguinte: estou aqui sob ordens, estou aqui a trabalho. Capítulo 13 de São João. Jesus lava os pés dos discípulos. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até ao fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Diabo é divisão. A divisão sobreveio à mente de Judas. Botarei os meus próprios interesses políticos e financeiros e econômicos muito à frente em relação à missão do Mestre. Vendê-lo-ei, entregarei a cabeça dele, porque estou perdendo dinheiro aqui nesta jornada com esse cara que não faz nada. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e que ia voltar para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura, cingiu-se, se preparou, enrijeceu o abdômen. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. O Rei dos Reis lavando os pés dos humanos. Ato maior de humildade não há. E nós queremos matar Deus, porque sempre matamos e sempre mataremos Deus. Jesus cingiu-se e em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou o seguinte: vai lavar os meus pés, Senhor? Sempre Pedro fazendo média com Jesus. Ai, ai. Jesus respondeu o seguinte: agora você não entende, Pedro. Você está muito distante do entendimento e da compreensão. Agora você não entende o que estou fazendo. Porém, mais tarde, você vai entender. Hoje não. Mais tarde você vai compreender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar os seus pés, você não será mais meu discípulo, Pedro. Respondeu Jesus. Se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não será mais meu discípulo. Estou te ensinando o ato maior de humildade, Pedro. Principalmente para você que é muito violento, tem pulsos violentos. Então, Senhor, se eu não poderei mais ser seu discípulo, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos, a minha cabeça, o meu corpo todo, pediu Simão Pedro, ainda fazendo média com Jesus. Eita! Já temeroso, mas ainda fazendo média com Jesus. Somos nós fazemos isso a todo momento. A nossa vaidade nos impele a isso. Deus nos salve. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, o meu corpo todo, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse:
Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Eu estou sabendo que o diabo já se apoderou da consciência de um dos meus. Ainda é meu. Judas é de Deus, mas emprestou a sua consciência a Satanás. Estou perdendo dinheiro com Jesus. Vendê-lo-ei e procurarei os meus próprios interesses. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, me ajoelhei diante de vocês e lavei os seus pés, então vocês devem lavar os pés uns dos outros e dos demais. Pois eu dei o exemplo, eu que sou filho do homem, Jesus, o ser perfeito de Deus. Eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão. E o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou, principalmente quando aquele que o enviou é a própria mensagem. Pelo amor de Deus, acordem! Vocês estão se distraindo com confusão porque vocês são violentos e interesseiros. A conversa não é sobre dinheiro. Acordem! É sobre humildade, amor e paz. Por isso que eu lavo os pés de vocês. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Terão paz. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou, eu sou o que sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe a mim, receberá também aquele que me enviou. Eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. É isso. No próximo vídeo, releremos com mais contextos a transfiguração de Jesus. Amém. É isso. Que Deus nos conserve em muita humildade. Amém. Amém. Amém.